Olá a todos, eu chamo-me Jorge Aredo e vou-vos falar sobre maturação biológica e basquetebol, dos clubes às seleções nacionais, da preparação física ao jogo. Então, um dos estudos que nós realizámos no âmbito dos clubes incluíram atletas do escalão sub-13, masculino e feminino, do escalão sub-15, masculino e feminino. Okay? Com base na estimação da distância ao pico de velocidade em altura, foi possível compreender que existiam diferentes estadios maturacionais dentro destas idades cronológicas. Quando nós procuramos compreender as diferenças ao nível das variáveis físicas e do jogo, não foram encontradas diferenças significativas. O mesmo se verificou ao nível de sub-15. Foi possível encontrar também diferentes estadios maturacionais e sem diferenças significativas ao nível das variáveis físicas e do jogo. No entanto, utilizando análises estatísticas um pouco mais avançadas, o que foi possível concluir é que os atletas que têm, no caso dos sub-13 masculinos, os atletas que têm um pico de crescimento mais precoce acabam por ter uma performance física e do jogo melhor. O mesmo aconteceu aqui ao nível dos atletas sub-15. No caso das raparigas, as atletas que tiveram um maturity offset menor acabaram por ter uma melhor performance do jogo, verificando-se uma tendência diferente daquilo que acontece normalmente nos rapazes. Já nas sub-15, a tendência foi um bocadinho diferente das raparigas sub-13, no entanto, foi um pouco mais parecido com aquilo que sucede nos rapazes, nomeadamente ao nível das variáveis de jogo, como o rácio de roubos de bola por perdas de bola e no rácio de assistências por perdas de bola. Outro estudo que nós realizámos no âmbito da Seleção Nacional Sub-15 foi possível também, com base no mesmo método, compreender que existiam diferentes estadios maturacionais, nomeadamente atletas pubres avançados e pós-pubres. Nós realizámos uma bateria de testes bastante extensa, o que permitiu compreender que ao nível das questões relacionadas com a potência, quer do salto, quer do sprint, os pós-pubres apresentaram resultados superiores comparativamente aos pubres e aos pubres um pouco mais avançados. O mesmo acabou por suceder ao nível do lançamento da bola medicinal. No entanto, ao nível da aptidão aeróbia, os atletas que eram pubres, ao contrário daquilo que sucede um pouco na literatura, acabaram por ter uma melhor performance, okay? Comparativamente aos atletas pós-pubres. Já quando analisámos a performance no jogo, no escalão sub-14, durante as festas da Albufeira, foi possível compreender que os atletas pós-pubres dominavam o jogo ao nível daquilo que eram os dados de lançamento. No entanto, os atletas pubres tinham uma melhor performance ao nível das assistências e da percentagem de assistências dentro da sua própria equipa. Mas também tinha uma melhor performance ao nível das assistências, o número de assistências por cada turnover, o número de roubos de bola por cada turnover e o rácio de assistências. Tentando compreender um pouco melhor como é que as questões maturacionais podiam explicar aquilo que era a continuação no processo de seleção, nós conseguimos concluir que os atletas, o maturity offset é uma variável que explica de forma robusta a continuação no processo de seleção nacional. Outro estudo que realizámos no âmbito do campo de aperfeiçoamento de sub-13 permitiu também compreender que a altura adulta predita era uma das variáveis com maior robustez para predizer um pouco aquilo que é o processo de continuação nas seleções nacionais, nomeadamente na Seleção Nacional de Sub-14. Já na Seleção Nacional de Sub-16 foi possível identificar atletas com diferentes timings maturacionais, neste caso atletas com um timing maturacional um pouco mais precoce e atletas com um timing maturacional mais ajustado àquilo que é a normalidade dentro da população. Então foi possível compreender que os atletas com um desenvolvimento normal, com um timing maturacional normal, produziram um maior número de assistências, mas também um maior número de pontos durante as festas de Albufeira, naquilo que foi o escalão de sub-16. Já no Campeonato da Europa, não existiram diferenças significativas a nível das diferentes variáveis de jogo de acordo com o timing maturacional.
No entanto, é de destacar que os atletas que tinham um timing maturacional mais precoce acabaram por jogar menos minutos no Campeonato da Europa, comparativamente ao que sucedeu nas competições de âmbito nacional. Já no âmbito da preparação física, nós avaliamos o protocolo de potência repetida, que inclui a realização de meio agachamento e de supino, 5 repetições, seguida de 30 segundos de descanso, 5 repetições, 30 segundos de descanso e por aí fora, o que constitui um bloco de treino, utilizando uma carga que maximiza a potência propulsiva, ou seja, uma carga individualizada, e repetimos isto 3 vezes. Ao mesmo tempo que foi realizado o protocolo, nós utilizamos vasta tecnologia para compreender a resposta aguda a este protocolo. E o que foi possível concluir é que quanto maior é a percentagem da altura adulta predita, maiores foram os valores de potência propulsiva média, da melhor série, da última série, do próprio consumo de oxigênio, mas também se verificou um menor decréscimo da potência, okay? ao longo do protocolo. Já no que toca ao supino, acabou por ser a mesma tendência, ainda em menos variáveis. Já ao nível do jogo, nós, para compreender o efeito destas questões maturacionais no jogo, organizámos os atletas em 3 estadios maturacionais, com base no método Comes-and-Rods, em que organizámos os atletas em pré-pubres, pubres e pós-pubres. Os atletas utilizaram o sistema IMO, que permite compreender o que é a carga interna e a carga externa durante o jogo. Os atletas realizaram jogos de natureza equilibrada, ou seja, dentro do seu estadio maturacional e não equilibrada com atletas fora do seu estadio maturacional. Eles realizaram jogos de 5 para 5 com 8 minutos de duração. Então o que foi possível compreender é que as diferenças do ponto de vista maturacional têm impacto na carga externa dos atletas pré-pubres. Ou seja, eles quando jogam com atletas com um estadio maturacional diferente têm a tendência a percorrer uma maior distância, a fazer maior número de acelerações de alta intensidade, a ter maior número de impactos corporais, a ter um maior player load. No entanto, nos pubres verificou-se uma tendência ligeiramente diferente, ou seja, quando existem semelhanças do ponto de vista maturacional é quando os atletas têm maiores indicadores de carga externa, nomeadamente a distância percorrida e até do próprio player load. Já os pós-pubres têm menos alterações, oscilações naquilo que tem a ver com a carga externa do que comparativamente aos outros estadios maturacionais. Eles percorrem maior distância de alta intensidade quando jogam com os seus pares, do ponto de vista maturacional, e têm uma carga interna, vista pela frequência cardíaca média, maior quando jogam com os atletas que são pubres. Então a mensagem final consiste no seguinte: avaliar a maturação biológica é fundamental para compreender a diferença entre aquilo que é o real valor do atleta e o seu potencial. A maturação biológica também deve ser um aspecto a considerar naquilo que são as propostas micro, macro e de preparação plurianual do treino, como, por exemplo, é o caso do protocolo de potência repetida. E, por fim, nós, com base na maturação biológica, também podemos selecionar o formato de jogo mais ajustado àquilo que são as necessidades individuais de cada atleta, promovendo uma individualização do treino, conforme aquilo que ele necessita. Okay? Muito obrigado pela vossa atenção. Deixo-vos aqui o QR Code onde vocês podem ter acesso aos artigos aqui mencionados. Muito obrigado.